Oi, eu sou a Ana Gabriela e eu sou uma psicóloga também. E nesse vídeo a gente vai tocar num assunto que é um tanto delicado, que são as perdas gestacionais provocadas ou abortos. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, que hoje em dia é um certo mistério. Aproveita e me segue no Instagram para receber outro tipo de conteúdo, matar saudade de mim quando eu apareço por lá, enfim. Falar sobre aborto significa tocar em pontos muito delicados de como nós, sendo indivíduos ou como grupos, enxergamos o mundo. Envolvem as nossas crenças e as coisas às quais a gente acredita que muitas vezes vão além do que os olhos podem ver. Porém, um primeiro ponto muito importante para eu trazer aqui é que as pessoas não enxergam o mundo exatamente da mesma forma. Ou seja, mesmo que você se identifique com algumas pessoas, é impossível ter exatamente a mesma opinião sobre todos os assuntos. É importante respeitar as diferentes opiniões e entender que muitas vezes o bem coletivo vai muito além do que a gente acredita ser certo. Dito isso, quero deixar claro que a minha intenção com esse vídeo é levantar um debate, respeitoso por gentileza, sobre esse assunto a partir da legislação brasileira e da ciência. Ou seja, eu vou trazer aqui os meus conhecimentos enquanto psicóloga, pós-graduada em psicologia da pré-natalidade e da parentalidade, pois sou muito chique. Então, o que for dito aqui é baseado pelos conhecimentos e fazeres científicos da psicologia, e não pelas minhas opiniões e sentimentos em relação ao assunto, ok? Vamos do princípio. Aborto é a interrupção de uma gestação que pode acontecer de forma natural, por diversos motivos, ou pode ser provocado. Na legislação brasileira, hoje, julho de 2022, é considerado legal interromper a gestação em casos que a gravidez é fruto de violência sexual ou que põe a vida da grávida em risco. Além desses dois casos, é possível interromper gestações de fetos anencéfalos. Nos casos de risco de vida da mulher ou de anencefalia fetal, não há um tempo gestacional limite para que se interrompa a gestação. Ao contrário dos casos de abuso, que o limite para interromper a gestação é de 22 semanas gestacionais. Independente de ser um desses três casos, é de direito da mulher realizar gratuitamente e com segurança um aborto por meio do SUS. E não é necessário levar um boletim de ocorrência ou apresentar provas para que isso aconteça, principalmente em casos de violência. Para além dessas três situações, abortar no Brasil é crime e pode levar a sentença de reclusão, no caso prisão, de 3 anos para a mulher que o realizar. E antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, eu queria fazer um adendo sobre planejamento familiar. Vai ser importante para o raciocínio, me acompanhe. Planejamento familiar nada mais é do que planejar o futuro da própria família. Refletir sobre a estrutura que se espera ou se deseja. Você pode fazer esse plano ou reflexão sozinho ou sozinha, mas é interessante e muito importante que se alinhe o assunto com um possível futuro parceiro, se é esse o seu desejo, ou plano de vínculo, enfim. Dito isso, é importante eu relembrar aqui, como eu já disse em alguns vídeos, que é direito de qualquer pessoa optar ou não pela parentalidade. Sendo assim, você que chegou até aqui no vídeo, talvez ache que é de excelente tamanho as condições e legislações em que abortos podem ser realizados no nosso país, mas eu tô aqui para te dizer que talvez não seja. Pensando num contexto de planejamento familiar, por exemplo, esse deveria ser um assunto de saúde pública e, consequentemente, uma escolha de qualquer mulher que tenha uma gravidez que não foi planejada ou que não é desejada. Aborto deveria ser um assunto não enviesado pelos nossos sentimentos e crenças em relação ao assunto. Principalmente quando a gente fala de profissionais da saúde que acompanham famílias e mulheres grávidas e de pessoas que nos representam politicamente. É preciso considerar as condições precárias que o planejamento familiar acontece no nosso país, que no caso mal acontece. Sem contar a falta de educação sexual nas escolas e outros espaços públicos. Lembrando e enfatizando que a educação sexual não é sobre ensinar a fazer sexo, e sim falar abertamente de onde nós viemos e como evitar gravidezes que não são planejadas. Perceba, não é todo mundo que tem um entendimento de onde vêm os bebês, como eles acontecem e como se prevenir para que os bebês não venham. E não, a abstinência sexual não deveria nem ser uma opção e ela não deve ser imposta, pois viver a própria sexualidade de forma plena é muito importante para a própria saúde mental. Você sabia disso? Mas Ana, veja bem, aborto é matar um outro ser. É uma pessoa que pode ter toda uma vida pela frente. Uma solução para isso é a entrega voluntária do bebê para adoção. Bom,
Vamos lá. Para início de conversa, eu espero que, com esse argumento, você seja pelo menos vegetariano ou vegetariana, para falar sobre matar algo ou alguém. Quando a gente entra no debate sobre tornar-se pessoa, é interessante sim considerarmos a vida uterina, ou seja, o que a gente viveu no útero, mas isso vai muito além, mas muito além, exclusivamente desse momento. Por exemplo, a gente desenvolve consciência só na vida extrauterina, entende? E se a gente pensar dessa forma, será que não é mais humano ter um olhar mais cuidadoso e mais acolhedor com a vivência de uma mulher que engravidou e não deseja aquela gestação, que não se vê no papel materno? Refletir sobre os impactos na vida daquela mulher que não deseja esse papel, que é inclusive danoso para possível relação mãe e bebê. Sim, eu entendo e concordo que legalmente há a opção de entrega voluntária do bebê após o nascimento. E isso é muito importante, principalmente para essas mulheres que não desejam a maternidade, independente do contexto sociocultural. Contudo, recentemente pudemos acompanhar a forma como foi tratada aquela jovem atriz, todo o julgamento pelo qual essa garota passou e que muitas mulheres passam ao entregarem voluntariamente bebês é absurdo. Não preciso nem dizer que faz rombo na saúde mental dessas mulheres. Acho importante eu ressaltar aqui que, a partir do momento em que essas mulheres entregam os bebês, elas não são mães deles, elas são genitoras, mas elas não desempenham um papel materno para esses bebês e também não têm um vínculo afetivo com eles. Qualquer tipo de juízo de valor colocado em cima dessas mulheres, principalmente por profissionais que as acompanham e acompanharam, é totalmente antiético. Isso que eu não vou nem entrar no assunto de menores que são incentivadas a continuarem suas gestações enfim. E já que tocamos no assunto da entrega voluntária, acho que seria interessante um papo com mais calma para falar sobre parentalidade, adoção como via de parentalidade válida, as expectativas e realidades dos adotantes e do contexto de adoção no Brasil. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre, eu fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre adoção. O link tá aqui em cima. Eu entendo o quão delicado é esse assunto e não é à toa que eu resisti um pouco em trazer ele aqui. Mas é de extrema importância e urgência nós falarmos sobre o assunto. Em uma pesquisa de 2016, realizada pela UNB e acho que outra instituição que eu não lembro agora, mas o artigo vai estar aqui embaixo, 1 em cada 5 mulheres vai realizar um aborto até os seus 40 anos, sendo ele legal ou não. Levando em consideração esse dado, por que não promover um ambiente seguro para que as mulheres não corram riscos? Como eu já mencionei, parentalidade é uma escolha e deveria continuar sendo uma escolha em todas as etapas do planejamento familiar. Aproveito para reforçar que, ao legalizar o aborto, ou em países que o aborto é legalizado, essa prática não é uma obrigatoriedade. Não quer dizer que todas as mulheres que engravidam precisam abortar as suas gestações. As pessoas, obviamente, podem continuar tendo seus bebês, sendo planejados ou não. Se a gestação faz sentido no planejamento familiar, é o que importa. Legalização e descriminalização do aborto significa a não obrigatoriedade de maternar alguém e previne o adoecimento mental de muitas mulheres. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, comenta aqui embaixo seus pensamentos, lembrando, por favor, eu sei que é um assunto delicado, mas vamos manter o respeito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa conversar mais e trocar mais ideias. Eu tô sempre respondendo os comentários aqui embaixo. E no mais, eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima!